Vamos bater papo? Que improvisação danada que você fez? Para filmar tudo junto. Cadê seu Salim? Salim tá lá fora. Quer que eu vá Chama, claro, chama a meninada aí. Tudo bem, menino? Você como chama? Fernando. Fernando de quê? Assinato. Assinato. Quantos anos você tem? 43. O que você faz? Fabrico barco. Opa! E vendo também. Onde é que é a sua fábrica? Santa Catarina, São José. E as lojas em São Paulo e Curitiba. Você é da família de Pedro, é isso? Pedro? São Pedro? Ele também fazia. Ah, Jesus era carpinteiro, consertava os barquinhos de Pedro. só que eu faço de fibra. Esse era de madeira. Como é que chama papai? Claudio. Está vivo ou morto? Tá morto. Faleceu ano passado. De quê? Na verdade, ele tinha alguns problemas, né? Diabetes, coração. O que finalizou foi o coração. Mas ele foi internado com problema de diabetes. Sua formação qual é? Eu sou engenheiro. Quando pode-se afirmar que um ser está morto? Como é que você faz o diagnóstico de um corpo que perdeu a vida? Acho que é diagnóstico por coração para, né? É? Acredito sim. Acredita ou é? A questão da medicina é O coração parou, para bombear sangue e circula sangue no corpo. mas é verdade isso aqui? É a parada cardíaca que determina a morte? Você pode fazer um, acredito, eu sou médico, um auxílio de bombeamento externo, o seu cérebro continuar funcionando. Então, então o cérebro está funcionando, é isso? É isso, doutora? A senhora que é pedagoga? A gente ensina assim, Como é que a senhora ensina? que você só morre, o cérebro é que define, né? Você está realmente morto. Morte cerebral? Morte cerebral. É verdade mesmo? Vamos ter que rever também? Morte do coração, parada do coração, morte cerebral. Determinada morte, né? E tem muitos casos. Olha que importância de outros cérebros, né? Estamos falando de um cérebro, primeiro cérebro, a qual você pode aplicar a hack, né? Mobilizar. Mas existe mais dois cérebros. Senta por aqui, filha. Vai, suas meninas, senta. Aqui, ó. Não tem ninguém sentado ali. A não ser desencarnados. Os três cérebros, ou tricérebro, como é classificado, reclassificado. A morte para a medicina é dada como morte cardíaca, parada do coração e... Filho dele, manda sentar ali, ó, senão fica uma confusão danada. Então existe o primeiro cérebro que é formado nos répteis, os 4.000 anos de história da serpente,
A serpente coloca aqui um projeto e foi votado, que é uma sociedade sem Deus. Todos os livros subsequentes a Gênesis vai falar da saga do homem em busca de religar-se ou religar com o Criador. Buscar consultoria com o Criador. Isto aqui, quando chegamos a esse estágio humano, nós nos apropriamos de um segundo cérebro. A raça humana, ou a espécie humana, ela é mamífera? Classificaram como mamífero, professora? Sim. É? Por quê? Porque mamam. Os cachorros também? Sim. Os ratos? Também. As baleias? Os tubarões? Não, né? Mesmo sendo grandão. Mesmo comendo no mar. As serpentes, ela tem dupla. Elas mamam. São ovíparas? Nasce de ovos. Algumas, né? Outras já nascem. Não são ovíparas. Tem alguma espécie que não. Então, o segundo cérebro humano vem dos mamíferos, onde foi desenvolvido o tronco encefálico, o entroncamento do primeiro com o segundo cérebro. O terceiro cérebro, parte frontal, desenvolvimento, né? E que os estudiosos estão dizendo que a parada cardíaca, que a parte morte encefálica, o encéfalo, é o resultado da morte, vai ter que ser revisto. Porque no tronco encefálico precisa cessar toda e qualquer atividade. E muitas vezes a atividade cardíaca é finalizada, a atividade encéfalo é finalizado, mas continua, diz os espíritos, que no tronco encefálico continua a vida. E muitos estão causando com esta modalidade, por falta de conhecimento, muitas eutanásias. É complexo isso para vocês? É? Porque para fazer o parto não dá a injeção no cérebro? Não dá, então, a anestesia no cérebro? Por que não coloca aqui
nas veias. Por quê? Questões a ser questionadas. Não é? O primeiro cérebro aqui está funcionando? Tá? A medula está funcionando? Aqui? Sim, senhora. Tá, tá. O tronco cefálico está funcionando? Ele mama? Não. Come? Come. Mas já mamou, né? Sim. Mas, senão não estaria vivo, né? Sim. Ele defeca? Sim. Faz xixi? Sim. Tudo. Ninguém nem conhece. Então, primeira, o cérebro está funcionando. Segundo, o cérebro funcionando. Onde é que está o problema? Onde é que está o problema aqui? Primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro cérebro. E o terceiro cérebro é utilizado para produzir o quê? A razão, não é? Então é o campo racional que está danificado. Lei da ação e reação. E aqui é justiça, é amor que faz o cidadão ter esse comportamento. Além disto, existe aqui não a ligação do cérebro racional, mas aqui um cérebro primeiro e o segundo cérebro interligado com a mãe, que nós vamos achar que a família é a criação humana, né? As cobrinhas também são cuidadas pelas mães. Então a família surge lá atrás. Hoje eu acho que eu vim falar de cobra aqui, né? Falar de cobra aqui hoje. Qual é o campo cerebral que está a ligação dessas duas criaturas? Primeiro e segundo cérebro. E aqui está a afetividade. Você tem cachorro, professora? Tem. 2. O que você quer, filha? Ela ficou no carro. O que você quer? Ela perguntou se a filha dela tá no carro. Tá no carro. Mas filha, vai procurar sua filha. Ela falou que fica lá, que ela não vai vir não. Ela não quer vir. Porque senão fica, né? Um cutuca um, cutuca outro. Tá? Luzinha, pelo menos já separei, tá ali. Mas não, isso também falou lá no vídeo que você que eu disse. Não, mas eu preciso falar. Você recebe ordem de comando mental. O que é, filha? Você está vendo dando passo na abelha? Mas só tem louco aqui hoje. A senhora também? Meu Deus, a gente precisa arrumar aqui um hospício. É? Então, meninada, vamos ver o evangelho aqui? Cuidar do corpo e do espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Leia
Não, deixa ela vir aqui. Ela ficou muito tempo sem fazer nada, está aniversariando hoje, a tarefa é dela. Não queira transferir. Não, ela não morde, sabia? Não, mas ela tá aqui só. Não morde. Calma, vocês estão aqui, os espíritos estão aqui, por que ela não pode estar? Consistirá a perfeição espiritual o que é perfeição espiritual? O que é perfeição espiritual? O que é espírito, né? Tem algum espírito aqui? Alguém vê algum espírito aqui? Olha que espírito todo diferente, né? Por isso que espíritos não são iguais. As células, professora, do fígado é diferente das células da sua tireoide. Mas são células. As células da sua pele é diferente das células do seu olho. As células da sua orelha é diferente das células dos seus lábios. Mas todas são células. E quem é a grande administradora desta união? Você, né? É você que é a grande orientadora disso aqui. E se a senhora começar a dizer que a sua orelha é feia, ela vai se ressentir. E é possível que na outra encarnação você venha sem orelha. Ou se a senhora destruir a orelha dos outros, vai assumir compromissos aqui. É isso. Então a senhora tem o direito de desorganizar e tem o direito também de organizar. Doutor engenheiro, você faz barcos. Ele tem uma técnica para não afundar, não é? Sim, claro. O volume do casco, né? Tem que flutuar mais do que a área da água. Isso é física, né? Sim. Engenharia, né? Não se preocupe. Doutor, como é que um homem pode flutuar na terra acima de si mesmo? Não faço ideia. Não faz ideia. É possível burlar a lei da gravidade? Acredito que não. Acredito que não. Desde que eu utilize e conheça a lei da física, não é? Sim. Porque quando eu ponho um avião no ar, eu burlo a lei da gravidade. Está usando a força do ar contra. Né? Sim, mas eu burlo. Não é burlar. Sim, eu burlar não é. É possível um homem em alta concentração, as células colaborar para burlar a lei da gravidade? Não sei. É possível, sim. Lei mental, força mental. Como é possível eu também provocar aqui um derrame? Ou uma cardiopatia?
está na minha vontade interromper a coordenação desses 100 trilhões de células. Mas por que, professora, em toda a raça humana o suicídio é classificado como um pecado? Cadê a bendita? Ela não se livrou da leitura, não. Chama ela lá. É que o Valdir subiu, ele foi lá com a Marilda ler o... Não. Liga a água e não volta com o meu pra ela abrir. Pega um negócio emprestado. Pega um óculos emprestado. Você não se livra, não. Cadê a Marilda? Pode me dizer? Suicídio? Sim. Porque morrer pra gente é natural. A morte, natural, classificada como natural. É uma lei, né? Tem o nascimento, vida e morte, É né? uma sequência, um Tá. ciclo. E quando você altera isso, E quando você altera, o que acontece? tirar a própria vida, Não tira a própria vida, você né? quebra esse ciclo. Por que quebra o ciclo? Quem que está? Porque ele não consegue tirar a vida. Por que existe um pecado, um dano aqui? Por que o fumar é tido como suicídio? A droga é tido como suicídio? Por que a grande lição agora virá através dos alimentos? Sempre foi, não foi? Como é que é? Os alimentos. Acho que sempre foi você se alimentar bem. Claro, eu acho que o remédio, os alimentos são. Sim, para quem tem consciência, né? A gente foge muito dessa Tem outros que consciência. comem até estourar, não é? É. Mas não fuja da minha pergunta. Por que em todas as sociedades nós, quando causamos o suicídio, é tido como um pecado? Tirar a sua vida? Mas ele consegue tirar a vida? Segundo a leitura, não tem, né? Você não tira a vida. Tem um segredinho aqui que você burla a lei da natureza. E é tido aqui como um grande problema. Cadê a... Aí, ela foi atrás do óculos. Ele foi ligar. Não, procura algum óculos. Pega o óculos do Fernando. Daqui, Algum Fernando, óculos. talvez eu enxergue com o seu. Que, o meu? O meu é forte, você não imagina. Aí, sempre, pensa no óculos. Essa é a lei. Nossa, não dá. E esse aqui? Seu Rito, sai de perto. É. Ele foi subir com o óculos. Não, ela está se esquivando aqui. Tô nada. Hoje é aniversário dela, ela que não quer fazer a tarefa. Deixa eu ver. Não, esse aqui ele abre, né? Não, meu. Não, esse aqui serve. Serve? Serve. É para ler aqui, cuidar do corpo e do espírito. Isso. Constituirá a perfeição Para um espiritual. pouquinho. Nós vamos, é uma leitura degustativa. Não é uma leitura que você vai devastar, que vai passar o trator. Não é uma trituração, é degustativa. Cuidar do corpo e do espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo?
Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo a demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos que considerá-la como prisioneira da carne. Para que esta prisioneira possa sobreviver, movimentar-se e até conceder a ilusão de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Esclareçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam nesse caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas, uma tanto quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha uma multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em alguma parte. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver, se o Espírito não viesse em auxílio dos pesquisadores, para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhe que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhe são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoísta, menos orgulhosos e menos caridosos? Não, a perfeição está nisso. Mas inteiramente, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas formas, a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Nossa, que lindo! Ouvir a leitura dela? É uma leitura degustativa? É essa ali? Sim, Por quê? porque ela traz mensagens um pouco diferentes daquilo que é a monotonia. Ela não é degustativa. Não é degustativa. Assim nos ensinaram a lei totalmente errado. Alguém lembra do que ela leu aqui? Me fale uma frase completa aqui. A senhora leu? Lembra? Não. Você lembra? Não, completa não, mas... Você lembra de alguma frase completa aqui? Da leitura? Lembra? 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 Porque nos ensinaram a ler para não entender. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Mas está no texto que você é responsável pelo seu corpo. Higienização, o cuidado. Você não pode destruir. Por que você não pode destruir? Porque você não é dono das células. Você é administrador. E quando você abandona o corpo, esses 100 trilhões de seres
perde o espaço de evolução. Tem que refazer novamente. Quando você fica viciado em adrenalina ou em acidez nas relações, você destrói as células do pâncreas, do sistema hepático. É tão ácido a sua vida, é tão triste e sem prazer e sem doçura, que logo surge a intervenção das células tentando recompensá-lo. E estabelece aqui a produção do açúcar, algo doce, mas ela é subordinada, não é administrador. E nós chamamos isto aqui de doença. A diabetes de doença? A diabetes leva à morte? Sim, porque o espírito ele rejeita a condição de produzir a sua felicidade, a doçura da vida, e transfere isto ao organismo. Percebe a leitura degustativa? Da leitura maçante, trituradora. E esta leitura terá também que ser modificado a forma de escrever. Porque a forma de escrever é descritiva e não interpretativa. Quando há excesso de descrição, a morte está contida no próprio texto. Assim também está contida a nossa Constituição, escrita de modo errado, descritiva ao excesso. E ela morre com muita facilidade. Ensine aos seus filhos ou aprenda a degustar os textos interpretativos e fuja dos textos descritivos. Então, o mau uso, as noites de sono que se perde desnecessária, os alimentos não saudáveis desnecessários, o estresse desnecessários, os vícios amputadores da saúde precisa ser abandonados. E precisamos agradecer e se comunicar. Se por acaso existe um câncer surgindo, você pode corrigir este câncer falando com as suas células. A água aceita impregnação.
As plantas, os alimentos, as células também. Por isso os senhores vêm aqui. Para quê? Por que vieram aqui? Para que as suas células sejam nutridas. E a nutrição de suas células em equilíbrio lhe traz saúde orgânica. E esta pode nutrir outros corpos que se aproximem. Aqui está a grande lei de Franz Mesmer, que é do magnetismo. Mas vamos mais um pouco. Quando você toma consciência das suas patologias e se esforça e se corrigem, você pode entrar ou adquirir os conhecimentos restaurador da grande ciência homeopática. O médico que encontrou em si a patologia e se curou, tem aqui o poder de curar o outro por semelhança. Se as bactérias contaminam para a organização ou desorganização, avalie os pensamentos. Por isso que a grande patologia que nós estamos tendo não é do coronavírus, mas são das vítimas do medo e do pânico, que os meios de comunicações, sem o devido filtro e técnica, informação não é isto que se dá. Um profissional médico disse a uma de nossas pessoas amigas que ela estava doente e iria morrer. E ela me liga às 5 horas da manhã dizendo: vou distribuir os meus bens, porque o dono da vida me disse que eu vou perder a vida. É uma informação bastante devastadora, não é? Se você tem o nome do médico que lhe deu isso, tem. Ligue para o médico e diga para ele fazer essa informação para a mãe dele. Não é para outras pessoas, não é para o paciente dele. Porque ele não é Deus. Ele não determina. Você pode modificar isto. E uma grande informação que eu queria dar para vocês é que todas as previsões e todas as profecias são feitas com o objetivo de não acontecer. Por isso que chama-se previsões, profecias. Prevejo, uma visão antecipada. Se eu estou tendo esta visão antecipada, eu posso me corrigir. Esse é o objetivo. Mas como aprendemos a ler de forma errada, as previsões que não acontecem
chamamos o profeta de mau profeta. Porque o bom profeta é aquele que, mesmo à custa da vida dos seus irmãos, você se esforça para que aconteça o mal. A humanidade, nós temos aqui na linha cristã um cidadão chamado, um grande profeta chamado Jonas. Ele faz aqui uma profecia fantástica, não faz? Alguém conhece a profecia de Jonas aqui? Ninguém conhece, não? Não? Ô, filha, acorda, filha. É. Profecia de Jonas, sabe qual que é? Não, nem sei. Não sabe não, né? Não, Mas se eu perguntar o profeta que a baleia engoliu, tu sabe quem é? Sabe? E a baleia nunca engoliu Jonas, viu? Mas Jonas ficou tão irritado porque a sua profecia que Nínive iria ser destruído se não melhorasse. Mas os habitantes de Nínive resolveram melhorar, mudar. E a profecia de destruição não foi cumprida. E Jonas fica aqui horrorizado com Deus. O Senhor me colocou em maus bocados porque o Senhor me fez de um profeta mentiroso. Disse que iria acontecer e não aconteceu. E ele se retira e vai cuidar de uma árvore. Todos os dias, quando estava fazendo sol, muito calor, ele deitava debaixo da árvore e ficava contemplando. Deus vai lá e mata a árvore. E ele tem uma briga com Deus. Há tão pouco tempo você cuida dessa árvore e eu lhe retirei, matei sua árvore, você achou ruim? Avalie os meus filhos que eu criei e você queria que eu matasse? Só para cumprir? Eu te disse se não mudar. E esse profeta ele volta a fazer grandes profecias. Voltou a ser profeta de novo. Quem conhece aqui o grande profeta ou as profecias de Nostradamus? É o mesmo espírito. Tanto Jonas quanto Nostradamus, as profecias vêm para não ser cumpridas, para não acontecer. Da mesma forma, a leitura das quadras tem que ser interpretativa e não descritiva. É, filha, os neurônios estão duros para religar, né? Alguma pergunta nesse sentido? Alguma pergunta? Nenhuma? Vamos pedir a Jesus que nos abençoe. Abençoe essa casa humilde, simples. Só dizer para você que seu papai está aqui, viu, filho? Dona Marilda. Prece de abertura aos trabalhos. Toma, Maria. derrubar uma moeda e uma moca. Vamos estar passando, pensando no nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais esse dia, por estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecendo aos doutores da casa, doutor Adolfo, doutor William, doutor Napoleão, doutor
pastor José Severino, a esses irmãos de luz que nos ilumina nessa manhã de sábado. Agradecendo também aos nossos mentores pela paciência que têm conosco, por cada erro que cometemos, que eles nos advertem para fazer o bem e o melhor. Agradecemos ao dia, agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças